Ok, Carol, Obrigada, muito obrigado, viu? Aliás, o Visão CNN conversa agora com o vereador Fernando Borja, que é o autor da denúncia de superfaturamento de máscaras aí na Prefeitura de Belo Horizonte. Vereador, bem-vindo aqui ao Visão CNN. Eu gostaria de saber primeiro quais foram os indícios, as provas que levaram o senhor a fazer esta denúncia muito preocupante. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Evandro. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A grande verdade é que a gente só consegue investigar o nosso prefeito através do Dom. E o Dom acabou demonstrando que ele fez uma compra por dispensa de licitação de 2 milhões de máscaras. O curioso é que ele comprou de 9 empresas. E essas 9 empresas tinham realmente vários preços. O curioso mais ainda é que ele comprou 100 mil máscaras a R$ 1,99 e depois veio comprando R$ 2,50, R$ 2,70, R$ 3,50, vários preços. E esses preços chegaram a R$ 3,88, 630 mil máscaras. Acontece que, no mesmo momento... Nós perdemos... Oi, som, Sim. pronto. Voltou. Sim, por favor. Isso. Pode retomar. Isso. Bom, ele comprou com dispensação essas máscaras, 2 milhões de máscaras, de 9 fornecedores. E isso foi no dia 6 de maio, com várias notas de emprego. Ele chegou a comprar 100 mil máscaras a R$ 1,99 e chegou a comprar 630 mil máscaras a R$ 3,88. E os preços foram variados de vários fornecedores. Acontece que praticamente 2 dias de diferença, o governo do estado havia comprado a R$ 1,88. Isso demonstra muita esperteza. Ou é corrupção ou incompetência para poder comprar e gastar R$ 1.200.000 de diferença comparado ao estado. E todos os pedidos de informações que a gente faz à prefeitura, a prefeitura nega-se veementemente, consistentemente, em repassar qualquer tipo de informação. Chegamos até a fazer o pedido de impedimento do nosso prefeito por mais de 360 pedidos de informações não atendidos nesses últimos 3 anos. Somente agora, no Covid, mais de 60 pedidos de informações não atendidos e não sabemos nem como que ele gastou o dinheiro do governo Bolsonaro que veio para Belo Horizonte. Vereador, a gente acompanha essa pandemia desde o início aqui na CNN, então a gente tem também acompanhado as várias fiscalizações dos ministérios públicos, né, em relação a essas compras, que a gente sabe que os preços não são esses mesmo, não são os preços de mercado depois da pandemia. Isso é fato. E aí eu lhe pergunto, a prefeitura traz uma nota, nossa repórter trouxe agora, dizendo que ela foi comprando gradativamente. Primeiro da que ofereceu o menor preço, até a que chegou ao maior preço, dentro daqueles 2 milhões de máscaras que ela precisava. O que há de errado, então, nessa nota da prefeitura e nessa explicação? O que nós estamos dizendo, ele poderia ter comprado por valor mais barato se o próprio Estado conseguiu comprar mais barato. Ele usa sempre a tabela do Estado quando ele precisa comprar mais caro. Na hora que ele consegue comprar melhor, ele diz que ele comprou por si mesmo. Curioso é que ele fez isso com notas de empenho no dia 6 de maio, mas no dia 5 de junho, eu pessoalmente adentrei no almoxarifado da prefeitura e quase 1 milhão de máscaras ainda guardadas. Se ele comprou 2 milhões de máscaras com rapidez, ele não conseguiu distribuir nem a metade em 30 dias. Então é muito estranho. Vereador, eu gostaria de saber de que forma que a Câmara, então, também pretende apurar isso. Quais são as medidas que vocês devem tomar depois dessa denúncia que foi apresentada pelo senhor? Bom, o processo já foi encaminhado como uma denúncia para a mesa da Câmara Diretora, eles têm que processar isso e dar andamento ao processo de investigação ao caso. O que nós compreendemos, e é sempre muito difícil, que a gente nota, é que o tacão do Executivo sobre os vereadores acaba segurando eles de não abrir nenhum processo de investigação. Nós já entramos 4 vezes com pedidos de inquérito especial sobre isso, 3 vezes na área de saúde, 3 vezes na área de cultura, uma vez por causa da tão chamada caixa preta da BH Trans, que ele prometeu em época de campanha e nunca abriu. Agora, ele consegue gastar dinheiro da saúde para até cercar praças em Belo Horizonte hoje. Mas milhões estão sendo gastos para cercar praças. Enquanto isso, ele prometeu ter 2.400 leitos, 7.000 respiradores e nós não temos. E hoje, existe a possibilidade de Belo Horizonte entrar em lockdown simplesmente porque ele não cumpriu a tarefa de poder adquirir esses leitos, esses respiradores, e agora a população de Belo Horizonte vai ser obrigada, mais uma vez,
a sofrer e pagar um preço muito alto. Nós estamos há mais de 100 dias fechados no comércio, ele foi obrigado a regredir e hoje está possivelmente determinando o lockdown. A população de Belo Horizonte pede socorro. Vereador, eu queria que o senhor traçasse, se pudesse, para a gente, uma linha do tempo de quando o senhor tomou conhecimento dessa denúncia que o senhor faz agora e como está sendo o acompanhamento da Câmara de Vereadores em relação a essa denúncia. No dia 17 de abril, saiu, né, no Diário Oficial a intenção dessa contratação de 2 milhões de máscaras. No dia 6 de maio, houveram as notas de empenho, despachando, então, as compras. E, praticamente, na hora que nós tomamos conhecimento, nós fomos verificar os preços e as companhias que realmente fizeram essa venda. E, como eu disse aquela vez, no dia 5 de junho, eu entrei lá no almoxarifado aqui em Belo Horizonte e descobrimos que quase que metade, 1 milhão de máscaras ainda não haviam sido distribuídas para a população. Agora, nós estamos com todo o processo na Câmara Municipal, a mesa diretora precisa encaminhar a plenário para que seja votada a abertura de investigação desse caso. Vereador, ontem, no Novo Dia, nós entrevistamos o secretário de Saúde de Belo Horizonte, o Jackson Machado Pinto, e ele disse, primeiro, que a estrutura de saúde de Belo Horizonte está preparada para atender casos, que há uma quantidade de leitos suficiente, e também chegou a citar que o governador Romeu Zema não estaria colaborando com um diálogo entre a Prefeitura e o próprio governo de Minas Gerais. E aí eu queria saber de vocês, como vereadores, como que vocês têm acompanhado esse diálogo, ou esse não diálogo, como foi citado pelo secretário, e também se vocês conseguem acompanhar essas compras que vão sendo feitas emergencialmente, gasto de dinheiro público que deve retornar de fato para a população. A grande realidade é que em Belo Horizonte, o prefeito dessa cidade blindou todo tipo de comunicação entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Todos os pedidos de informações que nós fazemos na Prefeitura, não existe nenhum tipo de resposta. O próprio secretário, ele dá os números apenas em porcentagem. Mas ele mesmo, nós conseguimos ver em uma entrevista que ele deu lá na Prefeitura, que nós tínhamos 827 leitos e poderíamos chegar a 2.400 leitos. Ele chegou até a falar que eles teriam mais leitos que o governo do estado aqui no hospital de campanha. Acontece que eles não abriram esses leitos e simplesmente a contaminação aumentou e agora ele teve que retornar o comércio à estaca zero, mas até o momento ele não cumpriu com a quantidade de leitos que ele disse que já tinha à disposição. Essa é a situação de Belo Horizonte. É um prefeito que diz que tem, mas não mostra. E quando você pede os números, quando você pede para os contratos, nada é entregue. Eu desafio o prefeito de Belo Horizonte a poder comprovar qual tipo de dados que ele encaminhou para a Câmara nesses últimos 3 anos e meio. Essa é a realidade de Belo Horizonte. Uma prefeitura blindada que não conversa com o Legislativo, não conversa com a cidade. Eles simplesmente colocaram por trás dele 3 pessoas que dizem que são altamente técnicos. Belo Horizonte tem mais de 3 milhões de pessoas. Tem uma universidade federal que é reconhecida no mundo todo, mas ele só ouve 3 pessoas. Ele não abre a conversa com ninguém. E nós já estamos levantando alguns técnicos de fora de Belo Horizonte que possamos contrapor os dados que ele tem colocado sobre o Covid em Belo Horizonte. Vários dados, várias empresas, várias entidades contestam. O próprio CDL está contestando o nível de contaminação em Belo Horizonte que eles estão utilizando. Não existem parâmetros, não são abertos, não são transparentes, não nos encaminham informações. Fica difícil realmente para a população de Belo Horizonte se defender de uma pessoa que controla com mão pesada a cidade e, o pior de tudo, usa uma técnica de trazer pavor à população. Ao invés dele simplesmente comprar mais respiradores e abrir mais leitos, ele abriu covas. Agora ele acabou de dizer que ele arrependeu de ter aberto as covas e não vai devolver o dinheiro das covas para Belo Horizonte. Ele contratou uma outra empresa para triplicar essas covas, fazendo através de galerias de concreto, e na hora que nós fomos investigar, descobrimos que a empresa é o mesmo endereço de uma loja que vende lingerie. Ou seja, a cada dia que passa aqui em Belo Horizonte tem sido algo só novela de televisão da Globo mesmo.
Vereador Fernando Borja, eu agradeço ao senhor por sua participação aqui no Visão CNN, mas deixo claro também ao prefeito Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que o espaço no Visão CNN está aberto caso o senhor queira falar sobre esta denúncia e sobre as outras situações que foram apresentadas agora ao vivo pelo vereador Fernando Borja, porque é o que a gente sempre faz aqui no Visão. Exatamente. A gente dá espaço para que todas as pessoas possam falar, independentemente de serem denúncias ou não, para que o telespectador acompanhe também de forma bastante imparcial e transparente. Obrigado, vereador. Um bom trabalho para o senhor e boa tarde. Eu agradeço muito. Eu gostaria muito de fazer a mesma coisa em Belo Horizonte com as outras redes de televisão, o jornal aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, vereador. Que seja assim, que a gente seja transparente, que ouça todos os lados sempre e que o telespectador tenha a conclusão dele sozinho. Exatamente.